E aí pessoas, eu estou de volta com mais um vídeo e hoje vai ser mais um vídeo mostrando os livros que estão saindo da minha estante, um vídeo de book unhaul. Bem, eu vou falar logo isso porque algumas pessoas prestam atenção no detalhe. Minhas unhas estão meio com a cara não tão boa, tá? Provavelmente eu estou com alguma deficiência alimentar que eu vou ter que descobrir qual. Ou então pode ser a reação a um remédio que eu tô tomando. É um ou outro, talvez as duas coisas influenciando. Mas enfim, eu não pude pintar a unha antes de gravar esse vídeo. Eu queria muito gravar hoje, então se desfaça. Mas enfim, vamos lá para os livros que estão saindo. Primeiramente eu tenho aqui Um Teto Todo Seu de Virginia Woolf. Eu não cheguei a terminar esse livro, tá? Mas eu ainda quero ler. Eu não lembro por que eu comprei essa edição aqui. Não lembro se estava em promoção e como era capa dura, e geralmente capa dura é mais caro, né? Eu fiquei... Não, ok, eu vou pegar essa então. Eu acho que foi isso, mas eu não lembro. Mas eu sempre prefiro, se tiver opção brochura, né? Capa comum. Eu prefiro pra eu ler, porque eu gosto de abrir mesmo o livro e pra anotar fica mais fácil. Então eu não tava curtindo muito a leitura nessa edição aqui em si, por causa do formato capa dura. E também porque ele é um livro relativamente alto. Não é o mais alto, assim, mas ele é relativamente alto, então eu não gosto tanto desse tamanho de livro. E também essas letras, assim, que não é que estejam pequenas demais, até assim, não é o melhor tamanho de letra, mas a fonte é até legal e tal. Mas eu sempre sentia que eu tava há 180 anos na mesma página, sabe? Isso me incomodou um pouco. E aí eu quero comprar a edição com a capa comum, que é um pouquinho mais baixinha do que esse, acredito eu. E também a capa comum, então vai ficar mais fácil de eu anotar. E esse daqui é um dos livros que eu, assim, vou anotar muito enquanto eu leio. Então, por isso que esse livro tá saindo aqui da estante, é só por uma questão de edição mesmo. O próximo que eu tenho aqui pode causar uma certa polêmica, mas eu não estou nem aí, porque eu tenho direito de não gostar das coisas, tá? Eu estou me desfazendo do único livro de Junji Ito que eu tenho aqui. E eu até não me desfiz dele antes porque é uma arte bem interessante, né? E assim, o livro, a edição é muito bonita. E também porque eu não tenho tantos quadrinhos assim na minha estante. Mas não é um livro que eu gostei, não é um livro que eu vou reler e não é um livro de um autor assim que eu ame. Então eu acho que o melhor é ele sair da estante. Eu não gostei desse livro aqui porque não é que eu tenha problema com o terror, não tenho, tá? Eu sinto que ele sexualiza muito as mulheres, assim, de forma que às vezes eu fico... Precisava ser assim, tipo, às vezes tem uma visão aqui de horror que realmente ele tem uns traços que é bem específico dele, né? E ele tem uma boa imaginação para o terror e tal, mas às vezes aparecia aqui umas mulheres sem roupas na parte de terror, bem no início, assim, na primeira história aqui, porque são várias histórias, né, nesse livro. Eu fiquei, por que tem essas mulheres sem roupas aqui? E aí, só pra você entender, tipo, eu não lembro de ver homens assim, sabe? E no final ainda tem uma história que me deixou muito desconfortável. Eu nem lembro mais tanto da história, mas eu lembro que ela deixava uma vazão para uma transfobia. Eu não tô dizendo que ele é transfóbico, tá? Eu não sei qual é o posicionamento dele em relação a isso e eu não lembro suficientemente da história para dizer, foi uma história transfóbica, mas eu lembro de pensar isso especificamente, e, tipo, me causar esse incômodo, sabe? Então... Não, eu não estarei lendo mais dele, certo? Porque se é esse tipo de desenho que ele faz o tempo todo. E assim, claro que é completamente ok ter mulheres vilãs, né? Mulheres místicas vilãs em coisas. Tudo é sobre o balanceamento, né? Sobre ter mulheres que são heroínas e mulheres fortes e tal. E também ter mulheres que são vilãs e tal. Mas eu sinto que ele fez muito nesse livro isso, sabe? Várias mulheres místicas e super atraentes que no final das contas são uma bruxa ou sei lá o quê. E eu fico, velho... tá entendendo? Então, tchau. Outro livro que eu estou me desfazendo aqui,
que é uma coisa que eu não esperava fazer, é Racismo Estrutural, de Silvio Almeida. Eu ainda entendo que muita coisa que ele escreveu e criou, inclusive o termo racismo estrutural, né, que se eu não me engano foi ele que trouxe esse termo, né, que são coisas importantes, mas eu acho que eu vou me sentir mais confortável lendo por outra pessoa. E essas coisas de autores problemáticos é sempre muito difícil da gente dizer quando é ok ler ele ou não. Por exemplo, J.K. Rowling, eu nunca mais vou comprar nada que tenha a ver com Harry Potter, porque eu não quero dar dinheiro a ela, entendeu? Por causa dos posicionamentos transfóbicos dela. Silvio Almeida, também, eu não tô afim de ler o livro dele ou chegar e recomendar por causa, né, de todas as denúncias que teve contra ele. Até mesmo a forma como ele respondeu às denúncias foi... Mas, se você olhar, por exemplo, para autores que já morreram ou que são clássicos, assim, que morreram há muito tempo, aí talvez seja um pouco mais tranquilo de você ler o livro, mesmo que seja só por curiosidade, porque a pessoa já morreu, você não vai estar dando dinheiro a ela, certo? E o importante às vezes é... Às vezes eu acho que dá pra separar o autor da obra, às vezes. Mas muitas vezes não dá, depende de cada caso. Esses dois casos que eu citei agora, Silvio Almeida e J.K. Rowling, eu não vejo como separar os dois, sabe? Principalmente porque Silvio Almeida fala muito sobre questões de direitos humanos, né? Questões sociais e tal. E aí, ser acusado com um crime desse... Enfim. Então, tchau pra ele. Eu também estarei tirando da minha estante um livro que eu jurava que eu ia amar, porque pessoas que eu acompanho na internet amaram. E eu fiquei, ok, eu vou tentar. Eu acho que eu vou gostar. Que é Nós Dois Sozinhos no Éter, de Olivia Blake. Ela já era bem conhecida antes desse livro aqui, né? Ela escreveu outros livros que eu não vejo muita gente falando aqui no Brasil, eu vejo mais na gringa, que eu nunca li. Então esse seria o meu primeiro livro dela. E nas primeiras páginas eu até fiquei interessada, sabe? Porque aqui você tem duas pessoas que são bem, como eu posso dizer, complicadas, assim, emocionalmente. E essas duas pessoas se encontram por acaso e tem um boom. E esse livro seria sobre o amor dessas duas pessoas. Só que eu comecei, na medida que eu ia lendo, eu ia ficando mais desconfortável e chegou uma hora que eu fiquei, velho, eu acho que esse livro não é pra mim. Principalmente quando chegava algumas partes de diálogo e às vezes tinha algumas coisas interessantes, mas tinha outras coisas que eu ficava, nossa, vocês realmente acham que vocês estão falando a coisa mais incrível do universo, né? Mas eu não sei, faz tanto tempo que eu abandonei esse livro. Uau, eu cheguei pelo menos até a página 112, eu não lembrava que eu tinha lido tudo isso. Aí eu fiquei, não, e eu senti pra onde o livro ia. E aí quando eu vi algumas avaliações no Goodreads, principalmente avaliações com menos estrelas, eu fiquei, isso acontece no livro? Poxa, ainda bem que eu não continuei, hein? Então, é isso. Tchau pra esse livro. Eu nem sei porque eu não me desfiz dele no último Book Unhaul, no caso. Eu realmente não lembro, eu acho que eu esqueci que ele existia na minha estante. O próximo que eu tenho aqui é Orçamento Sem Falhas, de Nath Finanças. Eu ganhei isso, mas não foi um presente comprado, assim, pensado pra mim, mas chegou até a minha estante. E eu não acho que eu vou ler esse livro. Nada contra a Nath Finanças, eu não conheço ela, eu não assisto o conteúdo dela, então eu não tenho nenhuma opinião sobre ela, mas não é o tipo de livro que me interessa em ler agora. Eu tô precisando, no caso. O outro que eu tenho aqui é o mesmo caso desse daqui, que chegou na minha estante e tal, que foi um presente, mas não comprado especificamente pra mim, que é Como Educar Se Não Sei Me Comunicar, de Stella Azulay, acredito. Olhando assim pro livro, eu acho que eu nunca vou ler ele, então eu resolvi tirar da minha estante. Outro que eu tenho aqui que eu comecei a ler e abandonei foi Aos Prantos no Mercado, de Michelle Zauner. Complicado falar sobre isso, porque eu vi muita gente falando muito bem, dizendo que chorou e que foi lindo, e que é um negócio sobre a relação da mãe e filha, porque aqui nesse livro a ideia dela é escrever as memórias delas, especificamente sobre a mãe dela, que morreu, e contar como elas tinham uma relação através da comida, porque era uma coisa muito importante, cultural pra elas. Só que quando eu fui lendo, eu fui... o que é isso aqui, sabe? Porque ela fala algumas coisas da mãe dela, e é quase como se ela reconhecesse que aquilo dali é errado, mas ao mesmo tempo ficasse, não, mas era um amor, de alguma forma, que era a forma que ela sabia expressar, e veja bem.
Eu entendo que cada um tem seu jeito de expressar amor, ok? Por exemplo, aqui em casa nós temos diferentes formas de demonstrar amor. Lógico que a gente tem que reconhecer as diferenças de como as pessoas demonstram amor, porque às vezes tem gente que não consegue falar muito, se abrir muito, enfim, tá tudo bem. Mas não é esse o caso. Era o caso do tipo, a menina, sei lá, eu não lembro se ela cai de uma árvore, eu não lembro o que é, mas ela se machuca. E a primeira coisa que a mãe dela faz é brigar com ela porque ela se machucou, e brigar assim, feio. E aí eu fico... Mas, gente, eu entendo que em partes a mãe dela deve estar preocupada com ela, porque ela se machucou e ela não quer que a filha se machuque, então por isso que ela briga pra não acontecer de novo. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode dizer que isso é ok. Entendeu? Que era assim que ela demonstrava amor. Não é assim que as coisas funcionam. E aí tinham várias outras coisas que ela falava da mãe que eu ficava... Gata, tu percebe que isso não é ok? Tipo... E eu fiquei, bem, talvez ela tenha, no decorrer do livro, uma reflexão sobre isso. Por exemplo, eu estou feliz que minha mãe morreu. Jeanette, ela começa falando de um jeito que era pra emular o jeito como ela pensava quando era criança, por causa das influências que a mãe dela tinha sobre ela, mas desde o início você vê que claramente não é assim como ela pensa, ou que claramente ela teve uma evolução ali e hoje enxerga o problema daquilo dali. E de fato, no decorrer do livro, ela vai demonstrando isso pra gente mais e mais até chegar no final do livro, né, que a gente vê que ela reconhece todos os problemas ali. Eu não tô dizendo que a relação que ela tinha com a mãe dela nesse livro é a mesma desse livro aqui, mas eu senti que não ia ter uma evolução, que ela não ia ponderar essas coisas. E eu fiquei, velho, eu não sei como é que eu me sinto em ler um livro que é basicamente uma carta de amor, deveria ser, foi falado por pessoas como se fosse isso, uma carta de amor pra uma mãe que é assim, sem ter uma reflexão. Aí eu fui no Goodreads, eu abandonei a leitura, fui no Goodreads e eu vi que as pessoas estavam reclamando exatamente disso, que eu estava com medo que fosse acontecer. Ah, ok, beijos, não lerei mais. Agora, esse pode causar polêmica, viu? Porque é amado por muitos, odiado por muitos também. Haruki Murakami, Após o Anoitecer. Uma pessoa que eu geralmente acompanho os vídeos recomendou esse livro, né? E tem muitas outras pessoas que falam assim de Murakami, da escrita dele, como é incrível, nananana. E aí eu fiquei, bom, eu tenho que testar, né? Tanta gente fala sobre Murakami, ele é tão adorado, assim, eu preciso saber se eu vou me encaixar aí nesse interesse por Murakami. Não rolou pra mim. Eu achei interessante a escrita aqui, que é na segunda pessoa do singular, se eu não me engano. Não. É na primeira pessoa do plural, que geralmente não é uma pessoa que se usa, né? Geralmente os livros são escritos ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Então é sempre interessante ver livros que quebram, né, essa tradição. Mas, na medida que eu ia lendo, eu ia encontrando pequenas coisas que iam me incomodando, e uma das coisas que me incomodou foi como ele descreveu uma menina aqui, que se eu não me engano tava de saia e tal, enfim. Uma menina, se eu não me engano, ela não é nenhuma personagem na história, só foi uma pessoa passando na rua. E eu fiquei meio... Por que tu descreveu uma pessoa claramente jovem, talvez adolescente, desse jeito? Eu me senti lendo isso. Eu não lembro se era exatamente um adolescente, mas me deixou incomodada. E aí, depois de ver outras pessoas que não gostam dele reclamando justamente de algumas coisas que ele põe no livro dele que tendem a ser mais machistas, algumas sexualizações, algumas coisas que as mulheres agem de forma completamente fora da caixinha, e como ele tende a colocar nos livros dele encontros lésbicos, digamos assim, entre as mulheres. As mulheres não são lésbicas, mas há um encontro lésbico, principalmente entre adolescentes. Eu não lembro quais foram os livros, mas eu vi alguém falando que isso acontecia em pelo menos 2 livros dele. Eu fiquei... não vou ler isso não, desculpa, é muito esquisito pensar num homem velho escrevendo esse tipo de coisa. E talvez se encaixe de alguma forma na história, mas todas as outras coisas que eu já ouvi, trechos que eu já vi de livros dele, eu fiquei... Eu acho que Murakami não é pra mim, e eu não vou me estressar tentando achar a mágica dele que as pessoas acham. Não rolou pra mim, e é isso, e tá tudo bem. Outro que eu tenho aqui é por um motivo levemente similar, mas eu ainda nem tentei ler. Eu ia deixar para depois, que é Lolita, de Vladimir Nabokov. Eu acho que Lolita todo mundo sabe a história, que é, né, uma história sobre
aqui quem descreve, quem narra a história é justamente o abusador. Muita gente fala muito bem desse livro porque é quase como se você entrasse assim na cabeça desse personagem e visse como esse tipo de gente racionaliza o que elas fazem ou o desejo que elas têm de uma forma que é completamente nojenta. E isso é interessante, eu concordo, é interessante. Deve ser nojento e insuportável ler um livro desse assim. Mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente ter esse tipo de reflexão pra gente conhecer os perigos que estão à nossa volta. Mas eu vi um vídeo, agora eu não lembro o canal do rapaz, era um canal gringo, em que ele fala bastante sobre Lolita e os problemas que o livro teria, né, e a visão dele, como ele achou genial da primeira vez que ele leu, porque tem toda essa história de entrar na cabeça do personagem, a escrita é muito bonita, mas que depois ele foi mudando de opinião sobre Lolita ao longo do tempo. E aí é interessante porque ele gostou tanto de Lolita que ele... Gente, eu vou procurar o vídeo e deixar linkado, tá? Porque eu tô mencionando bastante ele aqui, mas assim, ele leu quase todos os livros de Nabokov, se eu não me engano, e ele percebeu que tem assim uma quantidade muito grande dos livros de Nabokov em que fala sobre esse tipo de relacionamento. E aí fica estranho, né? Porque uma coisa é escrever um livro sobre isso, talvez ter outro livro com algo similar, mas tantos livros assim, você fica pensando, o que é que se passa na cabeça desse homem? E aí eu fiquei, não, é melhor eu... E os outros dois que eu tenho aqui, na verdade, é uma tristeza. Mas o primeiro que eu tenho aqui é o Ponto Zero da Revolução, de Silvia Federici. Eu ainda não li esse daqui, eu comprei junto com o outro que eu vou mostrar aqui. Mas eu vou me desfazer dele porque eu também vou me desfazer do outro dela que eu comprei e que eu li, Caliban e a Bruxa. Eu achei bem interessante como eu li, como ela analisa, assim, o capitalismo e como a entrada do capitalismo ajudou na opressão das mulheres. Eu vi boatos de que alguns historiadores não gostam muito de como ela linka as coisas aqui, porque falta uma ligação melhor entre as coisas, sabe? Fica um pouco embaralhado, digamos assim. Ela disse algo, eu não lembro o que foi, não foi exatamente sobre as mulheres trans, mas que ficou uma coisa meio esquisita. E o último livro que ela publicou, algumas pessoas ficaram, será que ela tá virando uma radfem, né? Uma feminista radical que exclui as pessoas trans do rolê? E eu não sei, algumas coisas que eu li, assim, em relação a isso me deixaram muito... Eu não lembro de ter achado nada específico e concreto, sabe? Que ela tenha dito isso ou tenha sido transfóbica. Mas é uma vibe, assim, que a galera tá sentindo, que eu também comecei a sentir mesmo sem ter lido o livro, assim. Não, eu acho que tinha algumas coisas que eram bem transfóbicas, mas mascaradas. Eu não lembro, faz muito tempo que eu li sobre isso, sobre esse último livro dela. Então eu resolvi me desfazer. Enfim, gente, é isso. Esses são os livros que eu estarei tirando da minha estante. Me digam aí nos comentários se vocês tiraram recentemente algum livro da estante e por que, se chegou algum livro novo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijão e eu vejo vocês no próximo vídeo.